Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje eu vou conversar com o setorista do Guarani, o radialista Souza Mendes, que está aqui conosco, e vai nos falar um pouco da trajetória do Guarani, da situação em que ele se encontra hoje na Série C do Campeonato Brasileiro e as perspectivas do próximo compromisso no próximo sábado no Estádio do Junco, aqui em Sobral. Ô Souza Mendes, seja bem-vindo, fique à vontade. Prazer é todo meu. Estamos aqui para passarmos para os telespectadores o que está acontecendo com a equipe do Guarani de Sobral, uma equipe que foi montada para chegar a garimpar uma vaga à Série B, mas infelizmente está vivenciando a zona do rebaixamento até então. Você falou muito bem, estamos aqui para dizer o que está acontecendo. Eu perguntaria o que está acontecendo. Porque, vejamos, o Guarani formou uma equipe, eu posso dizer até de luxo, com grandes nomes, com nomes importantes, nomes que se destacaram no cenário estadual, no Campeonato Cearense e nos campeonatos em seus estados. Trouxemos o que tinha de melhor e aqui a coisa não está fluindo. Tendo em vista a situação em que o Guarani se encontra, já na zona de rebaixamento, que veio de uma vitória, de uma derrota desastrosa no último final de semana diante da equipe do 13 lá na Paraíba. O Guarani que hoje está possamos dizer, na nona colocação, com 4 pontos. O que é que está acontecendo mesmo? O objetivo da diretoria, apesar de ter montado, fez praticamente uma seleção do Campeonato Cearense, trouxe jogadores que se destacaram no Campeonato Cearense desse ano, trouxe algumas peças importantes de alguns campeonatos do Nordeste, também da região Sudeste do Brasil e região Sul, mas infelizmente os próprios jogadores estão a se perguntar com a grande interrogação na cabeça dentre eles, por que o time não está emplacando. A diretoria está contratando. Você pode observar que o técnico que está aí, o Aguinaldo Lins, tem uma nova filosofia de trabalho, já deu uma melhorada no rendimento da equipe, mas infelizmente a equipe não está rendendo, não sei se é o motivo da ansiedade, principalmente dos atacantes. Você falou no Aguinaldo Lins, que é o treinador atual. Foram quantos treinadores desde a formação da pré-temporada até agora? Nesta intertemporada, digamos assim, a equipe do Guarani começou com o Júlio Araújo, que foi o último técnico remanescente do campeonato cearense, e a diretoria deu a credibilidade por ele ter mantido o Guarani na série principal do nosso futebol cearense. Então, até porque estava numa situação ruim, estava amargando o rebaixamento. É verdade, estava vivenciando momentaneamente o que está vivenciando nesta Série C. Estava próximo à zona do rebaixamento no Campeonato Cearense. O Júlio fez o trabalho, idealizou o trabalho de permanência para que, se fosse, a equipe ficasse no Campeonato Cearense para 2013 em sua primeira divisão. E aí, por isso, a diretoria achou louvável deixar o Júlio no comando técnico. Infelizmente, o que foi planejado não estava de acordo com o que a equipe rendia em campo. E aí, você sabe que no futebol brasileiro, no futebol mundial, em vez de tirar algumas peças, tira-se uma e, no caso, quem paga é o treinador. Aquela paralisação devido àquela problemática do 13 com o Luverdense, tal, isso prejudicou o time do Guarani, ou prejudicou a competição, ou algumas equipes, ou não? Houve tempo para todas se prepararem, e isso não trouxe assim a certeza ou o retrato de que essa igualdade que existe entre as equipes veio em função de toda essa paralisação para que eles se preparassem, ou não isso veio a prejudicar? No meu ponto de vista, eu acredito que para o Guarani não prejudicou. Acho que prejudicou para a equipe do Santa Cruz, que está no grupo do Guarani, o grupo A. Era uma equipe que tinha a base do bicampeonato pernambucano, tinha mais conjunto e algumas poucas peças foram repostas na equipe do Santa Cruz. Então, com isso, eu acho que o Santa Cruz foi o mais prejudicado. Voltando para o Guarani, a situação do Guarani é a seguinte: o Guarani teve mais tempo para se trabalhar, o Guarani teve mais objetividade nesses 40 dias que a equipe passou parada só trabalhando e treinando. Logicamente que alguns jogadores não estavam gostando da rotina da casa do atleta para o estádio, para o campo de treino, para voltar para a concentração, e aquilo ali no dia a dia vinha vivenciando naquela
expectativa do início da competição que não começava devido a essa briga entre a CBF, o 13 e o STJD, que a gente viu que na verdade o 13 saiu se sobressaindo, até acredito que derrubando em certo ponto aquilo que a CBF tinha de moral dentro do futebol brasileiro. O 13 conquistou os pontos, os principais pontos, jogando e fazendo o dever de casa. O problema do Guarani terá sido esse, não ter feito o dever de casa na competição? Acredito que sim. Do meu ponto de vista, eu concordo, porque o Guarani teve oportunidades aqui em Sobral, no estádio do Junco, diante do seu torcedor, de conquistar pontos importantes. Aquela derrota para o Paysandu dentro do primeiro jogo, digamos assim, da estreia do Guarani em Sobral, diante do seu torcedor, não estava nos planos de maneira alguma da comissão técnica. Veio a derrota no finalzinho e eu acho que dali abalou um pouco a equipe, abalou um pouco o grupo, que não estava esperando uma derrota que daria, uma derrota que deu uma conotação muito grande, porque se o Guarani conquistasse aquela vitória diante da equipe do Paysandu, Luzimar, o Guarani estaria com 4 pontos, ganharia mais conjunto, né? O Guarani ganharia uma evolução dentro das 4 linhas com os jogadores procurando mais empenho, e aí partiria para jogos fora para trazer pontos importantes. Eu acho que você tem que primeiro fazer o dever de casa para depois você tentar conquistar pontos importantes fora. E no pior das hipóteses, hoje já estaria com 7, né? Exatamente. Bem menos complicado, né? Eu acho que até mais. Acho que até mais. Eu acho que o Guarani hoje estaria com 10 pontos, porque perdeu em casa para o Paysandu, foram 3 pontos. Perdeu em casa para o Luverdense, foram mais 3, são 6. E sem contar as derrotas fora de casa, que já seriam 2 pontos importantes, aquela derrota para o Águia de Marabá, lá em Marabá, no finalzinho da partida, e quem não lembra, recentemente, no dia 29 do mês passado, lá em Juazeiro, contra a equipe do Icasa, que aos 46 do segundo tempo, a equipe mais uma vez saiu derrotada naquele gol do André Turado. São situações que o Guarani, nos últimos minutos, onde tem encontrado o seu maior fantasma, né? O fantasma além dos 45. Então, aquilo, de certo ponto, está incomodando os jogadores. Existe aquela preocupação na cabeça dos atletas em relação ao tempo normal ter estourado. É tão provável que, recentemente, nesse próprio jogo aqui em Sobral contra o Luverdense, nesse último compromisso em casa, o Guarani tomou o gol no finalzinho, mas do primeiro tempo. E aí a equipe procurou buscar esse resultado e não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque eu acho que o técnico Aguinaldo Lins, ele tinha algumas peças importantes que ele deveria ter colocado, mas ele preferiu colocar mais atacantes para ir fazer a pressão para cima do adversário, mas esquecendo um pouco lá do cinturão defensivo, que na minha opinião hoje, eu acredito que é o ponto que está prejudicando o Guarani na questão da evolução dentro de campo. Está muito vulnerável a defesa do Guarani de Sobral. Por quê? Porque o Guarani hoje, se você for analisar, você tem os 2 laterais, que tanto o Átila, que é o considerado titular, como o Giovani, eles oscilam em partidas. Tem partidas que ele se sobressai bem, tem um volume de jogo melhor, já em outra partida, entendeu? Eles caem a produtividade dentro de campo. Não tem a mesma não pegada. Tem a né? mesma pegada, não tem aquela confiança de subir, apoiar o ataque e voltar para a marcação. Porque hoje o lateral direito ele tem que ser polivalente. Ele tanto tem que estar na parte de marcação, como também na parte de apoiar o ataque para constituir as jogadas de finalização a gol. O próximo compromisso do Guarani é próximo sábado, diante da equipe do Cuiabá, que é o 10º colocado, é o Lanterna, tem 4 pontos, a mesma pontuação do time do Guarani. O critério de desempate é critério técnico. E tudo começou, o trabalho já começou, como a gente está vendo aí nas imagens, uma conversa dentro de campo entre treinador e jogadores, para que houvesse mais empenho, ou procurar pelo menos entender o que está acontecendo e procurar resolver esse problema do Guarani. Mas a diretoria contratou 5 novos jogadores, que é no caso o Gilberto Matuto, um lateral, o Herbert, zagueiro, o Júlio Mineiro, atacante, o Hernandes Carrossieri, atacante,
Por sinal é filho do Mirandinha, né? Exatamente. E o João Criciúma, atacantes. Foram 3 atacantes, um zagueiro e um lateral. Quer dizer, mexeu praticamente em todos os setores, tentando se reforçar, né? Até porque aquela derrota para o próprio Luverdense, aqui em Sobral, deu uma conotação muito negativa, uma repercussão muito negativa, e aí a diretoria resolveu conversar com a comissão técnica e pedir uma opinião da comissão técnica em relação a dispensas. Foram dispensados 3 atacantes, foram dispensados um lateral esquerdo e um zagueiro. Então, logicamente, precisava de peças para repor. O torcedor está chateado e está com razão, porque eu acho que o jogador, no momento que a situação do Guarani se encontra, tem que vir jogador para resolver e não para somar. Eu acho que está na hora de acabar com essa história de somar. Tem que chegar e dizer assim, eu vim para resolver. Logicamente eu não vou resolver só, mas eu quero porque futebol é coletividade. Isso. Né? Então eu vim para ajudar meus companheiros a resolver. Porque se você olhar e analisar no contexto geral o grupo que foi montado, posso destacar, por exemplo, um Júnior Cearense, que a gente conhece dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol, digamos melhor, do futebol cearense. Se você pegar e observar um goleiro Fabiano, que começou nas categorias de base do Corinthians, teve passagem por vários e vários clubes do futebol do Nordeste, futebol de São Paulo, são jogadores experientes e que não desaprenderam a jogar futebol. Eu acho que a cada dia, a cada ano que passa, a cada clube que o jogador se destaca, que tem a sua participação, ele tem uma evolução tanto no QI psicológico, como também dentro das 4 linhas, jogando bola. Então o Guarani tem hoje uma equipe muito, mas muito experiente, uma equipe muito boa, mas que não está rendendo dentro de campo, e isso está incomodando a imprensa que cobre o dia a dia, está incomodando a própria comissão técnica, os jogadores também. Inclusive nessa semana, conversando com alguns jogadores, e aproveitei a oportunidade e conversei com o Lima. O Lima, que já se identifica muito com a camisa do Guarani, tem a nostalgia de chamar a responsabilidade ali na zaga para ele. E ele dizia que fazem as reuniões entre eles jogadores, ficam se perguntando, o próprio Marcelo Silva, que é um outro grande jogador que se destaca no Guarani de Sobral, e eles ficam a se perguntar por que não está acontecendo as vitórias, por que os resultados favoráveis não estão acontecendo, porque eles se doam dentro de campo, mas isso não está acontecendo e isso está prejudicando, porque a pressão está existindo, tanto da parte da torcida como também da diretoria. O Guarani fez esse treinamento, está se preparando para esse jogo contra o Cuiabá, e pelo que a gente está percebendo, as imagens, por sinal, estão mostrando, que foi feito em meio campo, campo reduzido, ataque contra defesa, prevendo um esquema de jogo do time do Cuiabá, que poderá, como o Guarani joga em casa e deverá ser o time mais ofensivo, o Cuiabá deverá ser um time mais retraído, mais seguro, tentando explorar os contra-ataques. Isso significa o quê? Que o Guarani vai passar muito tempo usando uma boa parte do campo. Esse tipo de treinamento, conforme as imagens estão mostrando, é uma forma ideal de tentar encarar o adversário, né? Exatamente. Não é da agora que o Aguinaldo vem colocando essa ideologia de trabalho dentro de campo, mas assim, você foi muito feliz quando se referiu a jogar em casa. É aquilo que a gente conversou agora há pouco. O time que joga em casa, diante do seu torcedor, ele tem a obrigação de constituir a vitória, independentemente de quem seja o adversário. O Guarani está numa semana decisiva, uma semana de uma partida muito complicada, porque os dois estão na zona do rebaixamento, tanto o Cuiabá como o Guarani, e o Guarani, mesmo assim, vencendo essa partida diante da equipe do Cuiabá, ele ainda permanece na zona do rebaixamento, porque ele vai precisar de uma combinação de resultados, de uma derrota, digo melhor, do 13. Porque uma derrota do 13, com uma diferença de 3 gols, superior a 3 gols, ele sairia da zona do rebaixamento e deixaria o 13 de volta à 9ª colocação na vice-lanterna. Isso até dependeria de uma vitória do Guarani, dependendo de quantos gols o Guarani fizesse. Exatamente. Quer dizer, quanto mais gols, quanto maior for a diferença na vitória do Guarani aqui, não implica que o 13 também tivesse essa diferença negativa, né?
Quanto maior a vantagem aqui, diminuiria a desvantagem lá. Ou uma vitória de 1-0 aqui, aí sim, exigiria que o 13 levasse uma goleada. Né? Mas primeiramente tem que se pensar em constituir a vitória aqui e esquecer... Pensar nos pontos, né? E esquecer os adversários. Pensar nos adversários quando eles vierem para o confronto direto. Então, fiquei muito feliz hoje, não é? Aliás, por saber que o Danilo Pitbull se sobressaiu muito bem no amistoso realizado anteontem lá na cidade de Nova Russas, que a seleção local está participando da terceira divisão do futebol cearense e poderá pintar como novidades para esse compromisso contra o Cuiabá. Está se dedicando, está procurando no dia a dia buscar o seu espaço dentro do grupo e possivelmente a gente poderá ter novidades. E eu fico muito feliz pelo trabalho, pela dedicação que o Danilo vem depois de uma passagem muito complicada, antes cirúrgica e pós-cirúrgica que ele passou na sua trajetória até então. Quem não está muito satisfeito é o Rinaldo, né? Como você está vendo aí nas imagens, está desolado, teve um problema no joelho, você percebe aí o curativo no joelho, né? Fazendo alongamento, vendo os colegas treinando e ele doido para voltar a vestir a camisa do Guarani para tentar resolver o problema, né? Ele que teve uma microcirurgiazinha, né? Parece que um problema uma pequena cirurgia. O caso do Rinaldo já vem se estendendo desde o Campeonato Cearense, uma lesão no joelho. Ele tratou, fez todo um trabalho de fisioterapia, acompanhamento por especialistas, fez exames de imagens, tudo. Só que assim, ele voltou, ele procurou voltar, então teve um agravamento do quadro, isso mexe psicologicamente também com o jogador, e outros problemas que ele teve dentro do campo afetaram a lesão, né? Então, conversando com o Janderson Bessa, que é o preparador físico e também acompanha o trabalho de recuperação do Rinaldo, e essa semana foi realizado um exame e diagnosticado que ele estava com água no joelho. Então, de imediato, foi feito com um especialista uma pequena cirurgia para a retirada dessa água, mas está tudo tranquilo. Conversei com o Rinaldo, ele está bem, está ansioso para começar amanhã, já trabalhar a partir de sexta-feira, começar a trabalhar, logicamente, dentro de um cronograma montado pela comissão técnica e pelo departamento físico. No prazo de 10 dias ele está começando a voltar a trabalhar com bola. Eu acredito que mais ou menos em 30 dias ele volte e esteja à disposição do treinador para as possíveis participações nesta Série C. O Souza Mendes, ele fez umas imagens com os novos contratados, com o treinador Agnaldo Lira. A gente vai ver essas reportagens que ele fez e a gente volta daqui a pouquinho. O Guarani de Sobral segue trabalhando firme para enfrentar a equipe do Cuiabá no próximo sábado, aqui mesmo no Estádio do Junco, às 16 horas e 30 minutos. Para isso, o técnico Agnaldo Lins vem trabalhando forte, principalmente nos dias de quarta e quinta-feira, onde ele define a equipe para o confronto contra os mato-grossenses. Nesta semana, a diretoria segue trabalhando e contratou mais alguns jogadores para fortalecer o grupo para sair da incômoda zona do rebaixamento. Além do atacante Hernandes Carrossieri e também do João Criciúma, jogador de 29 anos que veio do futebol internacional, das categorias de base do Porto, chegaram recentemente o lateral direito Gilberto Matuto, de 31 anos, o zagueiro Herbert, de 32 anos, e Júnior Mineiro. Para esse compromisso contra o Cuiabá, dificilmente esses jogadores ganhem condição, principalmente pelo motivo da documentação ainda não estar agilizada por parte da diretoria do Cacique do Vale. O técnico Agnaldo Lins promete um time forte em busca dessa vitória diante do Cuiabá para dar uma alavancada na competição e com isso chamar o torcedor novamente para o Estádio do Junco. Muito bem, aqui é o técnico Agnaldo Lins da equipe do Guarani de Sobral. Agnaldo trabalhando forte para esse compromisso difícil contra a equipe do Cuiabá no próximo sábado aqui em Sobral. Sem dúvida, né? A gente precisa se recuperar dentro da competição, um adversário direto, onde a gente precisa pontuar. No meu modo de ver, já passou até do ponto para a gente tentar conseguir a vitória. Não conseguimos, a equipe está evoluindo, mas está faltando justamente o resultado, botar a bola para dentro do gol e para que a gente possa conseguir os 3 pontos. E não pode passar. Já trabalhamos muito a cabeça dos atletas aí durante essa semana. Temos até o momento do jogo aí para ter os últimos ajustes, para que a gente vá forte nesse jogo e, consequentemente, a gente traga uma vitória e para dar uma tranquilidade maior
dentro da competição, dentro da tabela. Você está recebendo mais alguns reforços para fortalecer mais o grupo. Caso dele aí, Gilberto Matuto, que você já trabalhou com ele no Campinense. São boas contratações para que o Guarani permaneça forte e saia dessa incômoda situação. Sim, mas só que a gente tem que pensar que para a situação de sábado aí é outra coisa. Então é importante esses reforços, nos dá uma condição de próxima semana trabalhar. O Gilberto Matuto a gente conhece, é um atleta que tem a nossa confiança, porque sabe a nossa maneira de trabalhar, trabalhamos junto no Campinense, a gente tem alguns dados aí dele, conversamos, a condição que está já há um bom tempo sem jogar, mas estava treinando, isso também ajuda, porque estava lá na Chapecoense, bem próximo, estava de Florianópolis, onde eu estava, era o meu estado, a gente estava acompanhando o Gilberto Matuto, né, deu a oportunidade de trazê-lo para cá. Importante a gente ter esses atletas aí com a cabeça voltada, todo mundo no mesmo objetivo, para tirar o Guarani dessa zona que está nos incomodando. A gente vai lutar muito para sair disso e esse jogo contra o Cuiabá é de suma importância para a gente conseguir os 3 pontos. Como foi esse contato para que você viesse a vestir a camisa no Guarani nessa situação na Série C? Meu Paulo Wagner, né, que responde pelo meu direito ali, conversou com o Luizinho, presidente, fez o convite para mim estar aqui e senti feliz em vir para cá motivado e feliz em busca de novas conquistas. Gilberto, agora retornando ao futebol cearense e vestindo a camisa do Guarani de Sobral, né? Retornando, né? Espero poder retornar aí bem, né? E ajudar o Guarani. Uma situação que não é muito boa, mas que não tem nada desesperador ainda. Agora mais uma vez essa dobradinha com o Aguinaldo Lins. Trabalhamos juntos, né? O Aguinaldo já me conhece, eu conheço ele. Sei da forma que ele trabalha, né? É um profissional competente, sério. E é isso aí, espero que agora a gente possa fazer um grande campeonato. Como foi esse contato com o grupo? Muito bom, já conhecia muitos jogadores, né? Futebol hoje em dia é dinâmico, todo mundo se conhece. E um grupo muito bom, já me adaptei bem a eles aí. E aí trabalhar forte. Herbert, primeira vez no futebol cearense e agora vestindo a camisa do Guarani de Sobral. Mais um desafio para você? Com certeza, velho. Mais um desafio aí na minha carreira. Espero que a gente possa estar suprindo essa expectativa aí que foi dada a confiança para nós, né? Eu junto com o Gilberto, o Fernando, o pessoal que foi os últimos a chegar. Espero que a gente possa estar dando o nosso máximo para poder estar tirando o Guarani dessa situação. O que você traz em termos de experiência do futebol paulista para acrescentar nessa Série C ao Guarani de Sobral? Cara, muita vontade de estar ajudando o grupo. A gente já conhece aí alguns jogadores, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Rinaldo, atacante, e a gente vinha conversando ali antes de chegar no treino que a gente precisa tá levando o Guarani aí a sair dessa situação o mais rápido possível. Hernandes, de volta ao futebol cearense, a terra do seu pai, e nesse novo desafio aqui no Guarani de Sobral. Verdade, né? Feliz de estar retornando. Tomara que dê tudo certo, porque na primeira vez eu fiquei muito frustrado de não ter feito um bom trabalho no Fortaleza, né? Mas agora eu estou mais maduro, estou mais rodado e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho aqui. Como é que está o trabalho, como é que está o condicionamento físico? Cada dia melhorando, né? Ontem participei do jogo, 45 minutos, não senti nada, graças a Deus. Agora é trabalhar bem forte, não sei se eu vou estar pronto para sábado, porque a minha transferência é internacional, né? Mas está trabalhando para que quando ela chegar a gente está à disposição do professor. Então vocês acompanharam as entrevistas que o Souza Mendes fez com o treinador e com os novos contratados do Guarani. E fica aqui a esperança, né, Souza, de que para esse compromisso contra o Cuiabá, esses atletas não jogam, porque a documentação não está em dia, né? Mas para no jogo seguinte contra o Fortaleza, aí vem força total, né? Isso aí é o pensamento do técnico Aguinaldo Lins, e eu acho que a situação mais complicada em termos de documentação vai ser a do Hernandes Carrossieri, que é uma transferência internacional, ele que estava atualmente no futebol da Ásia, lá no país chamado Mianmar, fica ali na região da Ásia Setentrional, próximo ao Vietnã, Laos, aquela região ali. Então, exige também que a FIFA entre no meio para que se possa resgatar a transferência e dê entrada aqui na documentação no Brasil para que ele possa estar à disposição. Mas acredito que ele deva estar, sim, já para o compromisso contra o Fortaleza, que depois do Cuiabá
tem esse compromisso muito importante, é um clássico do estado do Ceará. E é lá no, PV, no PV, e o Fortaleza está muito bem de passagem na competição, ostenta a segunda colocação e vai brigar para constituir uma vitória e, logicamente, para garantir a sua classificação. Os outros, Gilberto Matuto, que é muito experiente, também vai estar à disposição, e os jogadores como também o João Criciúma, o Júnior Mineiro também é um outro atacante muito bem, mas que infelizmente não foi bem na equipe do Horizonte esse ano, está vindo e a gente torce para que ele possa se sobressair bem e ter êxito com a camisa do Guarani de Sobral. Ô Souza Mendes, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Esporte em Debate, queria te convidar para mais vezes você nos visitar. É sempre bom a gente ter uma pessoa assim muito competente como você, conhecedor, pessoa que vive o dia a dia do Guarani, é uma das pessoas mais indicadas para falar de Guarani, porque você vivencia o dia a dia. E fica aqui o espaço aberto para que você sempre nos presenteie com a sua presença e o seu conhecimento. Eu que agradeço, Luzimar, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com seus telespectadores. E a gente fica sempre à disposição, nós que acompanhamos o dia a dia do Cacique do Vale e a torcida, que a gente deseja que esse time alavanque, ganhe, conquiste essa vitória diante do Cuiabá para que possa se sobressair dessa situação tão incômoda da zona do rebaixamento por um projeto que foi elaborado para que o Guarani, até o início da competição, estava sendo cotado como um dos possíveis classificados à próxima fase dessa competição. Então, de antemão, lhe agradeço, obrigado pelo convite e a gente sempre vai estar à disposição a hora que você precisar, porque a gente está aprendendo um com o outro. Estivemos conversando com Souza Mendes, radialista, setorista do Guarani, e a gente vai chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.